A 11ª hora. Bem-vindos a este segmento especial. É um segmento onde nós vamos falar sobre dar uma continuidade ao assunto de uma forma mais, eu diria, mais sincera, factual e sincera. É mais de forma pessoal, ou seja, nós até agora estivemos a mostrar factos, obviamente, e não demos propriamente a nossa opinião sobre aquilo que se está a passar. Portanto, eu acho que agora melhor que nunca podemos falar um bocadinho de maneira mais tranquila sobre este assunto. Queria atirar a atenção um bocado para a atitude da Europa perante o conflito. Estou bastante desiludido com a atitude da Europa. Definitivamente. Porque eu pensei que a Europa, em termos de desenvolvimento económico em conjunto entre os Estados, entre os países que são os seus constituintes, estou completamente de acordo. O facto de se poderes ir de um país para o outro trabalhar sem visa, sem tanta burocracia, isso é ótimo, obviamente. Mas também há outras coisas. Mas apercebo-me que agora, no que toca a um conflito de guerra, especialmente porque a Europa está diretamente ligada com a NATO, especialmente, estamos sempre sujeitos a ser arrastados para conflitos com os quais não temos nada a ver. No que toca, por exemplo, à liberdade mediática, qual é a autoridade da Europa para decretar uma lei em que fecham canais, alegando que é uma sanção que está a ser tomada contra esses países e que proíbem a liberdade de expressão e que proíbem a possibilidade de termos uma visão dos dois campos do conflito? Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isso. Não, eu acho que aproveitaram-se um bocado do facto da NATO existir para começarem a impor leis e a fazerem coisas que eu não acho que são muito normais. Barrar informações ou tirar emprego a quem faz parte de canais de televisão russos, isto e aquilo, simplesmente porque trabalham com eles. Não quer dizer propriamente que eles vão favorecer um lado ou outro, simplesmente vão passar as notícias. Por exemplo, nós para fazermos o podcast, nós temos que ver notícias de todo o lado, da Exatamente. Rússia, da Venezuela, de Portugal, daqui, da lá. Eu não me vou limitar a um sítio só porque é aquele lado ou outro, não interessa. Mas eu dei conta que em todo este processo tive de ir ao encontro de médias que não têm nada a ver com os médias aos quais eu estou habituado a ir buscar informação, porque apercebi-me que a maior parte desses médias convencionais e da maior parte das televisões contam uma história de uma forma unilateral. Adaptam a narrativa àquilo que eles querem. Adaptam narrativas, não transmitem discursos na integral. Por exemplo, entrevistas a pessoas que estão na Ucrânia. Sim. Em que eles transmitem uma parte da entrevista e eu, se for pesquisar ao YouTube, consigo ter acesso à entrevista por inteiro, mas a mesma entrevista dada por exemplo, a France 24 só tem um enxerto. O que eu compreendo para cumprimento de planos e de horários, eu percebo. Compreendo isso nos canais normais, digamos, da televisão, mas não compreendo isso, por exemplo, no YouTube. Porque é que eles cortam e não dão acesso à transmissão na íntegra, porque claramente há um interesse político por trás de toda a situação. Exatamente. Queria falar também, acho que é importante falarmos nisto, porque agora recentemente Zelensky veio falar na Assembleia da República Portuguesa. De uma parte, as pessoas podem olhar para isso de uma forma humanitariamente compreensível, porque é um país que está a sofrer de um conflito de guerra, e essa parte eu percebo. Agora, não percebo, mas não quer dizer que esteja de acordo. E porquê é que eu não estou de acordo? Porque nenhum dirigente de país, seja ele qual for, seja o Macron, seja o Erdogan, seja o Biden, seja o Putin, seja o Zelensky, quero lá saber, nenhum tem de se meter nos assuntos internos dos outros países. Nenhum dirigente de qualquer país tem de chegar à Assembleia de outro país e vir ditar regras. Se quisermos ser mais concreto, eu até tenho aqui, se não estou em erro. No artigo 7 da Constituição Portuguesa, na linha 1 e 3. Temos na linha 1 e 3, eu vou ler aqui uma parte da linha 1. Solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados
e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade. Vou sublinhar aqui, não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados. Ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nenhum presidente, nenhum representante, seja de que país for, tem que vir na Assembleia de outro país, ditar regras, dizer o que é que acha ou o que não acha que se deve fazer em relação ao assunto que tiver a ser tratado nesse preciso momento. Ou fazer exigências de alguma coisa. Ponto número 1. Não há cá exigências para ninguém. E o contrário, o inverso também é verdade. Alguém português, algum representante português ir ditar leis para outro país qualquer. Não. Isso não está previsto na Constituição. Está a ver aqui A linha desavenças. 3 desse mesmo artigo 7. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação. Aliás, isso é uma linha que também está presente no direito internacional da autodeterminação dos povos às suas vontades e à vontade de independência. Portanto, Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação, independência e ao desenvolvimento, bem como ao direito à insurreição contra todas as formas de opressão. Vou-vos lembrar que o conflito no Donbass foi a repressão e a opressão por parte de uma parte da Ucrânia sobre povos russófonos do leste da Ucrânia. Tal como na situação da Crimeia, foi um pedido por essa própria república para se juntar à Rússia. Ou seja, foi um pedido por parte do povo, esclarecido e demonstrado através de um referendo no qual pretendia juntar-se à Rússia. Portanto, como puderam ouvir e como podem ler, Portugal reconhece o direito à insurreição contra todas as formas de opressão. Com isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que nem tudo é claro, nem tudo é preto no branco como as pessoas pensam. Aproveitam-se do facto de a opinião pública não conhecer essas leis, de trás para a frente, porque se queremos estar informados temos que saber. E antes de falar e de dizer porcaria pela boca fora, é preciso informarem-se. Portanto, estou, basicamente resumindo, estou contra essa atitude e estou bastante desiludido também com a atitude da Assembleia, mas é preciso, mais uma vez, saber que a Assembleia representa e reflete a opinião pública. Estou ainda mais descontente com o povo português em geral do que provavelmente com a Assembleia, porque a Assembleia é uma representação das vontades do povo e da opinião pública portuguesa. Portanto, esse senhor que é o presidente da Ucrânia não tem nada que vir de ditar leis. Ajuda humanitária aos povos ucranianos, sim, estou completamente de acordo. Ter um presidente na Assembleia a ditar, para não dizer outra coisa, a ditar leis e a fazer propostas sobre o que é que deve ser feito, não senhor. Depois perguntam-se porque é que, por exemplo, o António Costa não bateu palmas no fim da conferência. Pensem no que vocês quiserem, mas essa é a realidade. E depois as pessoas dizem, mas nós temos opinião pública, todas as pessoas têm o direito à sua opinião pessoal. Exatamente, claro que sim. Mas, para se fazer uma boa opinião pessoal, temos de ter factos bem esclarecidos e conhecer as leis como deve ser. Porque senão a nossa opinião pessoal acaba por ser apenas um reflexo da opinião pública. É essa opinião pública que tem vindo a ser manipulada pelos médias. E é aí que vocês devem fazer a diferença. Uma coisa que eu queria também falar em relação à intervenção russa na Ucrânia. Ouço aquele outro lado que é mas os russos estão fracos, eles não avançam, eles no início do conflito, eu lembro de ter ouvido isso, estão desmoralizados, etc, etc, etc. Existe uma coisa que se chama planeamento militar e que a Rússia tem disso até dizer chega. Ok? Eles são o segundo maior exército do mundo. O primeiro é o exército indiano, mas o segundo maior exército mais bem preparado do mundo são os russos. Mas atenção que as pessoas que dizem isso são pessoas que não têm o mínimo de noção de guerra, nem de estratégia de guerra. Exato. E que até quem falou nisso foi o senhor, mais uma vez, o senhor Scott Ritter. Curiosamente acusado na altura também fez declarações contra a guerra no Iraque e posteriormente foi acusado de crimes sexuais, como sempre nos Estados Unidos, quando uma pessoa está contra o sistema americano, acaba por ser acusada de um crime qualquer. Pronto, é assim estranhamente. Mas é isso que acontece. Vocês pesquisam. Não estou a dizer que não pode ter acontecido.
Mas vamos falar desse senhor que fazia tal parte dos Marines na altura e que ele tinha conhecimento de causa e conhecimento militar e de inteligência militar. Se vamos acusá-lo disso, também não podemos esquecer o Bill Clinton e as acusações sexuais que foram feitas a respeito dele. E que a mulher dele se riu na cara das vítimas que vieram falar Exatamente. sobre aquilo que ele lhes fez, e a mulher dele riu-se. Portanto, o Estado democrático e da liberdade e dos bravos que permite que estas coisas aconteçam dentro das suas próprias portas. Bom, adiante. Toda a gente disse, mas eles estão fracos, os russos isto, os russos aquilo. Facto interessante. Na guerra do Iraque, para entrar em Bagdade, os americanos e as forças aliadas levaram 43 dias, ou seja, um mês e 12 dias aproximadamente, para controlar a cidade de Bagdade. Em 3 semanas apenas, os russos controlaram a maior parte da Ucrânia. Um país com mais de 200 mil km quadrados em superfície que o Iraque. Vamos dizer que digamos que é o Iraque e a Síria combinados. A Ucrânia é o Iraque, mais um bocado ainda, Por acaso era isso que eu ia dizer. porque a Síria acho que é à volta de 180 mil km quadrados de superfície. Penso por volta disso, sim. Portanto, levaram 3 semanas para conquistar, praticamente para dominar. Bom, vamos dizer conquistar, porque eles não conquistaram, não chegaram lá e limparam aquilo, mas dominaram a maior parte do território ucraniano em 3 semanas. Claramente, quem tem afirmações deste género a dizer que eles é pura especulação e pura campanha contra a Rússia. Porque não estamos a falar de factos. Isto são factos, são números e dados que provam aquilo precisamente que eu estou a dizer. Vou falar também aqui muito rapidamente no facto de que eles usam muito aquela questão dos crimes de guerra e tudo, crimes de guerra. Porque eles usam explosivos termobárico. O que é um explosivo termobárico? É um explosivo que é usado normalmente para deitar edifícios abaixo, em que basicamente o explosivo funciona de forma que ele explode uma primeira vez, larga uma espécie de gás ou de combustível em toda a área, e depois há uma segunda explosão que faz incendiar toda essa área. E eu vi aqui em França, e até reportagens, entrevistas, noutros países, até dizer que é um crime de guerra utilizar esse tipo de explosivos em meios urbanos. Não é. Não é. Porque eles são concebidos precisamente para deitar abaixo essas estruturas. Agora, pessoas que vêm para a televisão, supostamente pessoas que têm conhecimento e experiências militares e que vêm com este tipo de argumentos, quando depois uma pessoa pesquisa e percebe que na realidade não é nada assim, eu acho que a palavra deles e a credibilidade vai um bocado por água abaixo, mas pronto, é a minha opinião. Não é interdito. Aliás, crimes de guerra, a maior parte dos crimes de guerra estão relacionados com ataques a civis e proteção de civis. Porque na guerra, em relação entre soldados, sim, existe também crimes de guerra em relação aos soldados, mas mais no que toca à tortura e tudo que se relaciona com tortura a militar. Aliás, existe na net dossiês de crimes de guerra cometidos pela Ucrânia e outros países que são possíveis de procurar. Exato. Antes de encherem a boca com certas coisas, é preciso pesquisar a informação e informar-se. E digo isto para quem estiver a ver, e se tiver jornalistas a ver, não vou ter, mas se tiverem, façam a vossa pesquisa e tenham atenção a quem convidam para a vossa entrevista, e tenham atenção. Vocês só convidam quem querem e quem os vossos patrões querem. Dito isto, temos também ainda uma secção interessante aqui. Os chineses estão a fazer missões de treino e tudo. Começaram já a testar mísseis e tudo. Porquê? Houve um acontecimento muito interessante. Porque a meu ver, a China é o próximo passo dos Estados Unidos. Recentemente enviaram congressistas a Taiwan, quando os chineses tinham dito expressamente que o envio, ainda por cima, não é como se não tivéssemos já a meio de um conflito internacional, e eles já estão a preparar outro.
Ou já estavam a preparar. Porque como lhe chega. Porque um não chega. O que é que eles fizeram? Enviaram congressistas a Taiwan, porque Taiwan quer ser uma república independente da China. Mais uma situação exatamente igual à Ucrânia. E exatamente igual à Sérvia. E exatamente igual ao que se passou não sei aonde, também no Médio Oriente. Irónico. Irónico que seja sempre o mesmo tipo de situação. Escandalosamente ninguém vê, ninguém sabe, ninguém faz a ligação. E eu não percebo que é que devem ter as pessoas, não sei se têm um cérebro de grão de bico, ultrapassa. Portanto, China começa ensaios de mísseis e ensaios militares após a chegada de congressistas dos Estados Unidos a Taiwan. Sim, senhor. Vamos continuar nesta via de escalada, quando eles querem precisamente, normalmente penso eu que eles querem exatamente o oposto, que é guerra à cara, ou será que, não sei, se calhar não querem. Portanto, como vocês podem ver, sobre todos estes exemplos, não acreditem na primeira coisa que ouvem, na primeira coisa que leem. Façam pesquisas, como eu já disse, muitas vezes, demasiadas vezes. Eu sei que muitas pessoas estão a ver, dão valor àquilo que é dito. E mais, como eu já disse, mais do que dá valor é ir pesquisar. Mas também é cansativo estar a trazer-vos factos e a demonstrar evidências se depois também não há uma pesquisa feita de vossa parte. Sim, independente da nossa. Pronto. E era isto que eu tinha para dizer. Eu sei que maybe se calhar eu falo demais, mas eu tinha que o dizer e é uma coisa que me irrita seriamente porque pessoas que se dizem entendidos na matéria, na verdade, ficam um bocado aquém daquilo que é esperado deles. Pronto. Pensem antes de abrirem a boca. Façam jornalismo digno de ser ouvido, de ser lido e de ser jornalismo em condições. E eu só queria acabar com uma coisa que por acaso perturbou-me bastante. Ontem foi um vídeo que eu vi das forças ucranianas, Azov e companhias, estarem a fazer bullying a dois velhinhos na Ucrânia. Depois daquilo estar tudo bombardeado, os velhinhos estavam a ser gozados pelas forças ucranianas e até houve era um casal, o vídeo começa por mostrar o velhinho a dizer, ou seja, a polícia ou as forças dos Azov estavam a dizer ao velhinho: olha, sua mulher disse que era apoiante do Putin e que era apoiante da Rússia. A senhora tinha pai 90 anos e o senhor também. Obrigaram a senhora a ir buscar a bandeira da URSS, puseram-se em cima da bandeira, calcaram a bandeira e disseram: diga que apoia a Ucrânia agora para lhe darem míseros 2 latas de comida e um bocado de pão. A senhora achou que eles eram apoiantes da Rússia, que eles estavam ali para ajudá-los, para lhes dar de comer, e não. E isto são ucranianos a fazer esta porcaria a velhinhos, meu. Exato, não estamos a falar de soldados, não estamos a falar sequer de pessoas que estão ativas no combate, estamos a falar de idosos. Estamos a falar de pessoas que estavam ali, que estavam a precisar de comida e que estavam a ser gozados por fucking nazis. E isto por acaso mexe um bocado comigo, peço desculpa porque irrita-me. Não é por serem ucranianos, não é por serem russos, é mesmo porque são pessoas inocentes que estão ali a serem gozadas, quer fosse por russos, quer fosse por ucranianos, que eu acho que não é justo. Se fossem idosos da parte ucraniana, era igual. Não interessa. São seres humanos que estão velhinhos mesmo. Imaginem que eram os vossos avós a serem gozados e sabe-se lá o que é que lhes fizeram a seguir quando o vídeo acabou. E é por esta razão que eu só queria terminar. Mas eu também só queria dizer uma coisa, mas também vos digo que a senhora, a velhinha, aquela avózinha, também não aceitou a comida deles. A senhora disse: os meus avós lutaram por esta bandeira, os meus avós lutaram pelo país dela e eles estavam ali, aqueles mas vocês têm, eu vou ver se encontro o vídeo para vocês verem na descrição, verem o stress daqueles dois velhinhos, verem o pânico e a aflição de estarem a ver forças ucranianas a dizer glória à Ucrânia e estarem a gozar com eles e estarem-se a pôr em cima de uma bandeira que era russa, simplesmente porque aquelas pessoas que têm pai 90 anos, cresceram no meio da União Soviética e têm aqueles ideais,
Sim, e o que é que eles vão E o que é que eles têm a ver com isso? Sim, e o que é que eles vão fazer com 90 anos contra O que é que aquelas militares? pessoas inocentes vão fazer? O que é? Vão mandar uma lata de comida que nem sequer tinham à cabeça daquele pessoal ucraniano? Não, aquelas Nem pessoas... sequer foram agressivos com os Eles nem soldados. sequer... A senhora foi buscar a bandeira e eles disseram desdobra a bandeira. A pobre da senhora desdobrou a bandeira, eles pegaram-lhe aquilo na bandeira e começaram a espezinhar a bandeira, começaram a falar mal para eles, começaram a ser estúpidos para eles, e se calhar para vocês isso aí não quer dizer nada. Mas isso não é chocante. Não é chocante a humilhação. Vocês sabem lá o que é que se passa lá. Nem eu sei o que é que se passa lá a 100%. E só estou a pesquisar um bocadinho em relação a isso. Mas humilhar velhinhos, meu. Humilhar velhinhos, isso é das coisas mais cobardes que eu já vi em toda a minha vida, meu. Neste caso aconteceu do lado por parte dos militares ucranianos, mas se fosse por parte dos militares russos, obviamente, em relação a idosos ucranianos, ou seja o que for, eu teria exatamente a mesma reação. Mas sabemos bem que tipo de ideologia que está por trás disto, e ideologia de ódio. E é isso. E é por esta razão. Uma coisa é o combate entre soldados. Combate entre dois países, é mau. Há vítimas, soldados. Estou também muito triste porque obviamente são famílias que perdem filhos e pais. E é sem dúvida muito triste e muito grave. Mas outra coisa é usar ideologias deliberadamente apoiadas em ódio e discriminação, quer discriminação política, racial ou outro tipo de discriminação. E é por essa mesma razão que, para mim, em relação a... Eu sei que estamos num mundo livre e que cada um pode expressar as suas vontades e os seus desejos e as suas ideologias, mas para mim, como eu já disse, uma ideologia que assenta na discriminação por parte da cor de pele, ideologias políticas, e que submete a torturas físicas e psicológicas a sua população, para mim é tolerância zero. Ok? Tolerância zero a esse tipo de atitude. E depois não se esqueçam que, vendo tudo isto que está a acontecer por parte do exército ucraniano, lembrem-se quando meterem uma foto de perfil. Lembrem-se quando meterem uma foto de perfil com o brasão ucraniano, aquele brasão assim em amarelo, que faz tipo uma espécie de asas, faz um chamado tridente. Vão pesquisar sobre esse símbolo. Colocarem isso como foto de perfil, que é vergonhoso. Vergonhoso. Quanto muito coloquem a bandeira do vosso país. Vocês não têm nada a colocar a bandeira de outro país. Até porque isso não vai fazer nada. Não é isso que vai ajudar no conflito. Pôr uma bandeira, isso nunca ajudou ninguém. Ok? Mas, se querem pôr uma bandeira, ok, são livres de o fazer. Quem sou eu? Principalmente colocarem símbolos que estão aliados a ideologias de extrema-direita. Ideologias de ódio. E de ódio, de xenofobia e discriminação e tudo o que vocês possam imaginar. Por todo tipo de comunidades que não lhes servem os interesses. Em nome de uma hegemonia racial, tipo, coisa mais estúpida que eu já ouvi. Somos todos oriundos de misturas com diferentes cargas genéticas vindos dos mais diversos pontos do planeta, e virem para o vosso perfil colocar imagens em apoio a este tipo de ideologias. Vocês deviam ter vergonha na cara. E eu tenho vergonha do meu país e de ver pessoas no meu país e nas redes sociais a ter este tipo de atitudes, ok? E depois que se refletem, como vocês podem saber, nas Assembleias da República. Próxima vez que vocês pessoas, não acredito que seja o pessoal que esteja a ver este vídeo que vai dizer isso, mas as pessoas que estiverem a dizer, eu não vou dizer em ucraniano porque é aquela frase que eles estão fartos de dizer na televisão, que passam em plena televisão nacional, em redes sociais, glória à Ucrânia, mas em ucraniano. Lembrem-se que isso é a frase utilizada pelos neonazis ucranianos. Exatamente. E o que é que eles fazem quando dizem isso?
Pois é, levantam a mãozinha. Pois. Como- E o que é que vocês andam todos a dizer Pois. na televisão e nas redes sociais, a encher o peito de ar e dizer essa bosta? Amigos, vocês podem estar do lado da Ucrânia, do povo ucraniano que está a sofrer, claramente com esta porcaria de guerra, que é normal estarem a sofrer porque é uma guerra, mas por favor tenham em atenção àquilo que dizem, àquilo que postam como fotografias, porque já é a terceira ou quarta fotografia que eu vejo passar, incluindo amigos meus, nas redes sociais. Ok, que guardem as vossas ideologias, tudo bem, têm direito a elas, sem dúvida. Mas não venham expor ideologias que são claramente Não, racistas e xenófobas na cara da gente. Ok? E por favor parem de dizer glória à Ucrânia em ucraniano e tenham noção do que é que dizem com isso, amigos. É só a conotação que isso tem, ok? Não é a frase em si, E se têm é dúvidas, a conotação que isso tem. se têm dúvidas, vão pesquisar pelo cima. E se tiverem dúvidas, por favor, vejam os nossos vídeos, porque... Vejam o vídeo, façam perguntas. E Eu sei que foi. Desculpem o facto de ter sido muito longo, desculpem Muito o facto longo, de, muito de- pesado. de nos termos emocionado, quer dizer, pelo menos eu quase que estava a chorar. Sou uma pessoa sensível, mas tenho que ser confrontada pelos factos, recuso-me a não saber a verdade, mas espero que vocês subscrevam, gostem. A partir do próximo episódio vamos voltar à essência. À essência Do que era suposto ser este podcast. do que é suposto ser o podcast. Não percam os próximos episódios porque vão ser espetaculares e vamos poder rir e chorar. Chorar já choramos, mas vamos poder rir. Principalmente rir. E vão ser temas muito mais leves e muito mais descontraídos do que estes assuntos. Tchau. Tchau, pessoal.